Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado de opções e eu separei esse conteúdo aqui em três partes. Primeiro, a gente vai se familiarizar com o mercado de opções, entendendo a parte conceitual ou teórica. Segundo, a gente vai entender uma estratégia, porque não adianta nada a gente entender a teoria e não saber montar uma estratégia para colocar em prática. E na terceira parte, você vai avaliar junto comigo a viabilidade de colocar essa estratégia que a gente acabou de aprender na prática. Mas para isso você tem que assistir esse vídeo até o final. Eu quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. Toda semana eu tenho postado um vídeo novo e aí esse vídeo vai chegar para você com uma notificação no YouTube e em contrapartida você ainda vai ajudar o nosso canal a crescer, a propagar ainda mais a educação financeira. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que as opções são derivativos. Um derivativo deriva de um ativo objeto. No caso aqui a gente vai estar falando de opções de ações, mas existem outras opções de outros ativos. Para a gente caracterizar um derivativo, a gente pode entender que ele é um contrato financeiro que permite a transferência de risco, algumas vezes até sem necessidade de transferência financeira. E aí a gente pode falar das opções. Basicamente uma opção é um instrumento financeiro que dá ao detentor a possibilidade de comprar ou vender um determinado ativo numa determinada data por um determinado preço. Bom, e aqui já vai a primeira observação. A gente percebeu que uma opção é um instrumento financeiro. Logo, quando eu adquiro uma opção, eu não estou fazendo um investimento. A opção, basicamente, ela tem quatro funções: proteção de carteira ou hedge, alavancagem de portfólio, remuneração de portfólio ou, eventualmente, utilizar as opções como um instrumento de acumulação patrimonial. No vídeo de hoje, a gente vai falar, basicamente, da remuneração de carteira e da acumulação patrimonial através do mercado de opções. Bom, quando a gente fala do mercado de ações, basicamente você tem dois agentes envolvidos numa negociação. Você tem o comprador e você tem o vendedor. O mercado de opções não é diferente. Você tem o comprador, que também é conhecido como titular. Então, quando ele compra uma opção, ele está adquirindo um direito. E quando ele vende uma opção, ele é chamado de lançador e está assumindo uma obrigação. A gente vai ver isso com mais detalhes à frente. A gente vai perceber que existem dois tipos de opção. Uma opção de compra, que quando eu adquiro essa opção, eu passo a ser o titular, logo eu tenho o direito de comprar o ativo por um determinado preço em uma determinada data. Já uma opção de venda é justamente o contrário. Quando eu compro uma opção de venda, eu tenho um direito de vender um ativo por um determinado preço em uma determinada data. E aí a gente pode resumir as opções como direitos e deveres. A gente vai perceber que quando eu adquiro uma opção, eu estou pagando, logo eu tenho direito. Se eu estou vendendo uma opção, eu estou recebendo, logo eu tenho uma obrigação. E esse quadro vai ficar bem mais simples para poder entender. A gente viu que existem dois tipos de opções. Opções de compra, também conhecido como call, e opção de venda, também conhecido como put. Quando eu compro uma opção de compra, ou call, eu detenho um direito de comprar esse ativo por um determinado preço até uma data futura. A contraparte, por outro lado, assume uma obrigação de vender esse ativo caso isso seja interessante para o detentor desse direito ou titular. No caso da put, que é uma opção de venda, a gente vai perceber que quem compra detém o direito de vender esse ativo por um determinado preço em uma data futura. Já a contraparte, quem vendeu essa opção de venda, assume uma obrigação de comprar esse ativo na hipótese disso ser vantajoso do titular exercer a venda desse papel. Obviamente, quando a gente fala do mercado de opções, existe um ticker para cada opção. Como a gente viu, uma opção deriva de um ativo objeto. Logo, ele vai levar o código da empresa no caso de uma ação. Além disso, a gente vai ver que tem uma letra que, nesse caso especificamente, representa o mês de vencimento dessa opção, que a gente vai ver mais à frente. E além disso, tem uma combinação numérica que representa o preço de exercício ou strike. Então, por exemplo, se eu compro uma opção de compra, uma call, eu vou ter o direito de comprar esse determinado ativo por um determinado preço. Logo, esse preço basicamente é o preço de exercício ou strike. Então aqui a gente pode caracterizar que essa opção representa vale, ela tem vencimento em junho por conta da letra F, e a gente também vai perceber que ela é uma call, também por conta dessa letra F. Preço de exercício ou strike dessa opção seria R$ 32. Na verdade, se eventualmente esse ativo pagar dividendos no meio do caminho, ela pode permanecer com essa nomenclatura, mas o preço de exercício vai ser menor do que esses 32, porque os dividendos serão precificados também
no preço de exercício dessa opção. Para ficar mais claro, a gente pode olhar essa tabela que consta as opções de compra e de venda. As opções de compra são representadas pela letra A, que representa o vencimento em janeiro, letra B, fevereiro e assim sucessivamente, até a letra L, que representa o vencimento em dezembro. A gente percebe que o vencimento é mensal e ocorre na terceira segunda-feira de cada mês. Isso tá para mudar, mas por enquanto ainda é na terceira segunda-feira de cada mês. E no caso das opções de venda, a gente vai perceber que começa com a letra M e termina com a letra X. A partir daí, a gente vai perceber que existem dois tipos de opções. Opções europeias, que só podem ser exercidas na data de vencimento, e as opções americanas que podem ser exercidas a qualquer momento. E aqui tem uma observação importante. Quando eu lanço uma opção, significa que eu vendi e eu recebi um prêmio. Logo, eu estou propenso a sofrer um exercício. Já no caso, quando eu compro uma opção, eu paguei e eu tenho direito. Logo, eu tenho direito de exercer a compra ou a venda desse ativo. No mercado brasileiro, se utiliza normalmente o padrão americano em call e o padrão europeu nas puts, né? Opções de venda. Bom, como é que funciona a formação de preço de uma opção? Diferentemente do mercado à vista, que é baseado em oferta e demanda, nas opções existem basicamente 5 componentes para compor o preço de uma opção. A gente vai ver que o valor do ativo objeto obviamente vai influenciar, o strike da opção, que é o preço de exercício, o tempo que falta para o vencimento, fatores externos como, por exemplo, taxa de juros, dividendos, etc. e também a volatilidade do ativo objeto. A gente vai ver isso de uma forma mais simplificada quando eu mostrar para você na prática a avaliação que a gente pode fazer de uma estratégia de lançamento de opções. Bom, a gente vai perceber que as opções elas são subdivididas em 3 grupos, sendo eles o grupo dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro. Isso aqui é bastante simples e eu vou explicar para você agora. Para ficar claro esse conceito, vamos fazer um exercício juntos aqui. Vamos imaginar que esse ativo XYZ, ele está sendo negociado no mercado a R$ 31,76. E a gente vai avaliar agora uma opção de compra. Lembra que uma opção de compra dá o direito ao comprador, o titular, em comprar esse ativo por um determinado preço em uma determinada data. Perfeito. A pergunta que eu faço é o seguinte, vamos imaginar que você adquiriu uma opção de compra. Valeria a pena você exercer a compra desse papel a um preço inferior a R$ 31,76? Com certeza, porque você compraria mais barato do que o mercado está negociando nesse momento. Logo, essa opção é uma opção dentro do dinheiro. Quando ela está dando exercício, ela é dentro do dinheiro. Agora, vamos imaginar que essa opção que você comprou, esse direito, ele estaria muito próximo do preço do papel. Por exemplo, R$ 31,70. Então você teria o direito de comprar esse papel a R$ 31,70. Ela daria exercício porque seria vantajoso para você comprar R$ 31,70 sabendo que o mercado está R$ 31,76. Logo, essa é uma opção no dinheiro, porque está muito próximo da cotação do papel no mercado à vista. Agora, e se você adquiriu o direito de comprar o papel a 34 e ele está sendo negociado a R$ 31,76? Você, obviamente, não vai exercer esse direito, porque é muito melhor comprar R$ 31,76 do que comprar R$ 34. Logo, essa opção é uma opção fora do dinheiro e ela não daria exercício no vencimento porque ninguém compraria esse papel a 34, podendo comprar a 31,76. Mas tem um outro conceito importante. A gente não está vendo aqui o preço dessa opção, mas a gente pode fazer algumas avaliações. Pensa comigo, se eu tenho o direito de comprar esse papel a R$ 30 e ele está sendo negociado no mercado a R$ 31,76, qual que deveria ser o valor mínimo dessa opção, desse direito de comprar o papel a R$ 30? Seria basicamente a diferença entre o preço de exercício e a cotação do papel. Nesse caso, a gente vai conseguir visualizar que essa opção ao preço de exercício a R$ 30 teria um valor mínimo de R$ 1,76. Isso é o que a gente costuma chamar de valor intrínseco. Agora você também pode se perguntar o seguinte, beleza, Michel, mas se for levar em consideração esse raciocínio, essa opção que me dá o direito de comprar o papel, por exemplo, a R$ 32 ou a R$ 34, não deveria ter valor nenhum, porque ninguém compraria a 34 ou a 32, podendo comprar R$ 31,76. De fato, isso é uma verdade na data de vencimento. Só que existe uma expectativa, dependendo do prazo, que até a data de vencimento, essa opção possa ficar dentro do dinheiro e, como consequência, essa opção daria exercício. Logo, essa expectativa tem um preço, e esse preço é o que a gente costuma chamar de valor extrínseco ou valor do tempo. Então esse é o raciocínio de uma opção de compra. Agora vamos avaliar uma opção de venda.
Imagina que você adquiriu uma opção de venda. Significa que você tem o direito de vender o ativo objeto por um determinado preço. Vamos imaginar que esse ativo esteja sendo negociado a R$ 31,76. Faria sentido para você vender esse papel a 34? Com certeza, você venderia mais caro do que está sendo negociado no mercado. Logo, essa opção de venda é uma opção no dinheiro, porque ela daria exercício. Todo mundo gostaria de vender esse papel a 34, sabendo que ele está sendo negociado a R$ 31,76. Agora, valeria a pena, por exemplo, vender a R$ 28,00 ou a 30, sabendo que eu poderia vender a R$ 31,76? Com certeza não. Logo, essa opção de venda está fora do dinheiro, ela não daria exercício. Agora, valeria a pena, por exemplo, vender a R$ 31,70, sendo que eu poderia vender a R$ 31,76? Também não. Só que essa opção, como está muito próxima da cotação do papel, seria caracterizada como uma opção no dinheiro. Bom, existe uma estratégia simples para quem está querendo iniciar no mercado de opções, que é através da venda das opções, que a gente costuma chamar de lançamento. Como a gente viu, existem dois tipos de opções, opções de compra e opções de venda. E eu posso vender essas duas opções. Agora tem algumas diferenças importantes e eu quero raciocinar junto com você. Imagina que eu queira fazer um lançamento de uma opção de compra. Quando eu vendo uma opção de compra, eu recebo um prêmio e eu me comprometo, eu tenho uma obrigação de vender aquele ativo por um determinado preço em uma determinada data. Considerando que eu tenha esse ativo em custódia, significa que eu me comprometi a entregar aqueles papéis por um determinado preço em uma determinada data. Na hipótese daquilo ser vantajoso para o titular daquelas opções, eu vou sofrer o exercício. Logo, eu tenho que entregar os meus papéis. Na hipótese daquilo não ser vantajoso para o titular que detém o direito, aquelas opções vão virar pó e eu simplesmente recebi aquele prêmio. Ou seja, é uma remuneração da carteira. Então, são dois cenários. Ou eu entrego os meus papéis, ou eu remunero a minha carteira. Já quando a gente fala de uma opção de venda, quando eu lanço uma opção de venda, eu recebo o prêmio e eu me comprometo a comprar aquele ativo objeto por um determinado preço em uma determinada data. Nesse caso, existem dois cenários. Ou eu recebo o prêmio, ou eventualmente eu tenho que comprar aquele ativo objeto. Eu prefiro a segunda opção. Por quê? Lembra que o investidor ele tem como propósito acumular patrimônio, acumular ações. Então, quando eu faço o lançamento de uma opção de venda, ou eu vou receber o prêmio e remunerar a minha carteira, ou eu vou ter que adquirir aquele ativo objeto. Obviamente, eu preciso fazer uma avaliação prévia para saber se eu quero comprar aquele papel por aquele preço que eu lancei as opções. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar uma operação em tempo real e eu quero que você avalie junto comigo se valeria a pena eu montar essa operação agora, nesse momento. Bom, a primeira coisa que eu preciso entender é que quando eu faço o lançamento de uma opção de venda, eu vou receber um prêmio por um comprometimento de compra de um determinado ativo por um determinado preço, que seria basicamente o strike. Aqui a gente consegue ver que eu estou utilizando como exemplo ações de Petrobras apenas em caráter educacional, por conta desse ativo ter maior liquidez, inclusive no mercado de opções. Aqui a gente consegue observar que o ticker dessa opção representa uma opção de venda com vencimento para o mês 10 e que falta 29 dias para esse vencimento. Eu consigo observar que o preço de exercício para as respectivas opções é 20,03 e 20,53 e que nesse momento o mercado está trabalhando acima desse preço de exercício ou strike. Logo, eu consigo caracterizar isso aqui como sendo duas opções fora do dinheiro. Afinal de contas, ninguém exerceria o direito de vender Petrobras para mim a 20,03, sendo que o papel está sendo negociado a 22,95. Logo, essas opções estão fora do dinheiro e caso chegue no vencimento e elas permaneçam fora do dinheiro, eu simplesmente vou receber o prêmio e essas opções vão virar pó na gira do mercado. A gente consegue perceber que para o compromisso de comprar ações de Petrobras a 20,03, eu receberia um prêmio de 30 centavos. Esse prêmio de 30 centavos representaria uma taxa de 1,50 referente ao preço de exercício. Aqui eu também consigo observar, basicamente, qual que seria a distância para que esse papel precisasse cair para que eu sofresse o exercício na data de vencimento. Logo, se ele cair mais do que 12%, ele vai ficar com um preço menor do que 20,03, vai entrar no dinheiro, vai ser uma opção dentro do dinheiro e, como consequência, eu estaria exposto a sofrer o exercício na data de vencimento. E aí a pergunta que fica é, qual que seria a probabilidade de eu ter que comprar esse papel a 20,03 na data de vencimento? 23%. Logo, a probabilidade dessas opções virarem pó
e eu receber simplesmente o prêmio para remunerar minha carteira é de 77% aproximadamente. Aqui eu coloquei duas opções apenas para a gente fazer um comparativo e entender o funcionamento desse mercado. A gente vai perceber que eu tenho uma opção que paga um prêmio menor e outra que paga um prêmio maior. Se ela paga um prêmio maior, é porque existe uma probabilidade maior de que eu sofra o exercício na data de vencimento. A gente consegue verificar nisso aqui, ó. Logo, se eu tenho uma probabilidade maior de sofrer o exercício, eu estou pleiteando um prêmio maior, uma taxa de retorno maior. E a gente consegue ver aqui. Como consequência por essa taxa maior, a minha distância para o preço de exercício é menor. Então eu consigo ver aqui que o papel precisaria cair menos para que eu sofresse o exercício e tivesse que honrar o meu compromisso de compra desse papel na data de vencimento ao preço de 20,53. Perceba que tem um ponto importante aqui. Na hipótese de eu ter que exercer esse papel, eu compraria ele, por exemplo, a 20,03, mas como eu recebi adiantado 30 centavos, o meu preço de aquisição desse papel, descontando o prêmio recebido, seria de 19,73. Aqui também tem um ponto importante. À medida que o tempo passa e as outras variáveis permanecem as mesmas, a probabilidade de eu receber o prêmio sem sofrer o exercício vai aumentar. A gente pode fazer um teste aqui. Se eu colocar, por exemplo, que faltaria 2 dias para o vencimento dessas opções, a probabilidade de eu receber o prêmio sem sofrer o exercício vai para quase 100%. E aí a gente percebe que existem basicamente 2 possíveis cenários. Ou eu recebo o prêmio integral, ou eu compro o papel pelo preço acordado. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: poxa, Michel, gostei da estratégia, porque ou eu vou receber uma taxa, ou eu vou ter que comprar o papel a um preço menor do que ele está sendo negociado neste momento. Mas quais seriam os riscos envolvidos? Existem basicamente 2 riscos: custos de oportunidade e risco de aquisição do papel. O custo de oportunidade está associado à margem de garantia. Perceba que para que eu possa me comprometer a comprar esse ativo nessa data especificamente, eu preciso ter uma garantia. Essa garantia pode estar alocada, por exemplo, no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez imediata. E se eu tenho esse dinheiro, por exemplo, em liquidez imediata, significaria dizer que eu poderia comprar esse ativo imediatamente ao preço de mercado. E aí, nessa hipótese, eu poderia comprar esse ativo, por exemplo, a 23 e daqui 29 dias ele está sendo negociado a R$30. Mas se eu fizer o lançamento dessas opções, dando esse dinheiro como garantia, eu vou receber aquele prêmio. E na hipótese do papel estourar para cima, eu simplesmente recebi aquele prêmio, que nesse exemplo está em 1,50, e eu perdi essa movimentação de alta. Então isso caracterizaria um custo de oportunidade, caso eu tivesse essa garantia em liquidez imediata. Um outro risco que a gente teria é que a gente está falando de um prazo para 29 dias. Nesse momento, é atrativo comprar o papel a 20,03, sabendo que ele está sendo negociado a R$23. Mas daqui 29 dias, pode ocorrer uma queda brusca do papel e ele chegar, por exemplo, a R$17, e aí eu vou ter que honrar o meu compromisso de comprar esse papel a 20,03, mediante a corretora eventualmente executar a minha garantia ou eventualmente eu ficar negativo na corretora e ter que pagar multa. Então esses são os 2 principais riscos. Bom, e aí a gente chega na pergunta crucial. Será que valeria a pena montar essa operação? Aparentemente, parece que é uma operação atrativa, porque eu teria 2 cenários aqui. O primeiro cenário seria comprar o papel a um preço mais baixo do que ele está sendo negociado agora. E o segundo cenário seria eventualmente essas opções virarem pó e eu receber uma determinada taxa. Vamos pegar como exemplo essa opção aqui. Se eu fizesse a venda dessas opções, ou eu receberia essa taxa de 1,50, ou eu teria que comprar o papel a 20,03. Pessoal, aqui tem um ponto que eu considero fundamental. A gente não pode comparar essa rentabilidade de remuneração de carteira numa hipótese dessas opções virarem pó, com a rentabilidade de uma operação em renda fixa. Renda fixa é uma rentabilidade previsível. Aqui a gente está montando uma operação especulativa com rentabilidade imprevisível. Na hipótese de não ocorrer o exercício dessas opções, eu remunerei a minha carteira, nesse exemplo a 1,5%, mas eu não posso comparar essa taxa com a renda fixa, porque na renda fixa eu tenho uma previsibilidade. Aqui não. Na hipótese de eu sofrer o exercício, eu tenho que comprar esse papel por um preço e ele pode, na data de vencimento, estar sendo negociado muito abaixo desse preço que eu me comprometi a comprar. Então é importante a gente deixar isso muito claro. Bom, mas para saber se de fato essa operação seria uma boa operação para ser montada, um dos critérios que a gente pode avaliar se valeria a pena montar essa operação ou não é verificar se o prêmio dessa opção recebido pelo lançador está satisfatório. Lembra que o meu objetivo é vender opções mais caras, porque se eu vender mais caro, eu tenho uma remuneração maior. Existe um cálculo baseado na precificação de opções
que a gente pode avaliar se de fato essa opção está num bom preço. Perceba que nessa coluna de preço justo, a gente percebe que por esse cálculo de precificação dessas opções, o preço justo dessa opção deveria ser 76 centavos. Só que nesse momento, pelas condições do mercado, ela está sendo negociada a 30 centavos. Logo, se eu vender essa opção a 30 centavos, eu estou vendendo uma opção barata em relação ao seu preço justo. E não é esse o meu objetivo. Eu quero vender uma opção que tem um prêmio maior do que o preço justo. Então, nesse caso, isso inviabilizaria, pelo menos para mim, essa estratégia. Agora, qual seria um fator importante para aumentar o prêmio dessa opção e também o seu preço justo? Seria basicamente a volatilidade, que pode ser interpretada como sentimento do mercado, ou mesmo pode ser interpretada como imprevisibilidade do preço do ativo objeto na data de vencimento. Então perceba que quando eu aumento a volatilidade, o preço justo dessa opção vai ficar mais caro, porque a gente vai ter uma imprevisibilidade maior se ela vai dar exercício ou não. E aí quando eu tenho uma volatilidade maior, significa que eu consigo vender opções a preços mais caros. Observa só, eu vou aumentar a coluna de volatilidade aqui e o prêmio justo dessas opções vai aumentar também. O prêmio da opção não vai aumentar porque não está associado a essa célula. Mas quando aumenta a volatilidade, o prêmio das opções ficam mais caras e mais atrativos para serem vendidos. Volatilidade de 90, o preço justo dessa opção subiu para 1,38. Bom, sabendo que quando a volatilidade sobe e o preço das opções ficam mais caros, quando é que essa volatilidade pode subir? A gente vai perceber que a volatilidade tende a subir quando o mercado cai e quando o mercado sobe, a volatilidade tende a diminuir. Isso quer dizer que quando o mercado cai forte, a volatilidade aumenta muito, como consequência as opções ficam mais caras para ser vendidas e ao mesmo tempo, se o mercado caiu muito, significa que aquele papel já se desvalorizou bastante e eu estou me comprometendo a comprar esse papel a um preço ainda menor do que o que ele já se desvalorizou. Então a gente vai perceber que esse tipo de estratégia se torna mais atrativo quando a gente tem uma queda brusca de mercado. Espero que esse conteúdo possa ter agregado para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.